Olá, quero compartilhar da Bíblia, da Palavra de Deus. Na verdade eu vou falar sobre o texto áureo dela, João 3,16, que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o propósito de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas. O propósito de Deus é que não pereçamos. Por isso que a continuação do versículo vai dizer no número 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É da vontade de Deus que todos nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. Agora é importante nós reconhecermos que a ligação do amor de Deus, ela é muito infinita, ela é muito grande. E o que nós podemos perceber é que ela é tão grande que ela vai suprir todas as nossas carências, ausências, falhas, defeitos e pecados. É isso que nós vamos descobrindo quando nós percebemos que Deus não olha para nós sem antes ter a graça ao nosso favor, a graça nos blindando, porque não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Tito vai dizer no capítulo de número 2, no versículo de número 11, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então João 3,16 nos mostra que esse amor, ele vai transcender aquilo que falta em nós. Paulo, entendendo muito bem isso, ele vai escrever numa carta aos Coríntios, e no capítulo de número 12 da sua segunda epístola, ele diz no capítulo de número 12, versículo de número 9, acerca de um espinho na carne, que ele orou tanto a Deus que ele fosse tirado. Ele vai dizer no verso de número 9, e disse-me, resposta de Deus, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, é claro que devemos buscar melhorar a cada dia, é claro que devemos fugir de toda aparência do mal, mas Deus conhecia a sua estrutura quando Ele te chamou. É por isso que eu quero dizer com muita clareza, não há motivo para você se afastar dEle. Você não pode estar distante dEle. Fábio, mas e se eu pequei? A graça de Deus se há manifestado. Há perdão. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem perdão de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo é o agente ministrador de arrependimento. Percebam, quando Deus vai chamar Paulo, Deus sabia das fragilidades dele, mas o seu poder se aperfeiçoou exatamente onde Paulo fraquejava. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Deus usa Paulo de todas as formas, mas há uma contenda entre Paulo e Barnabé. Há uma fraqueza, há uma carência, há uma ausência, há um distúrbio de caráter. Deus chama Pedro sabendo que Pedro o abandonaria. Aliás, Jesus chega até mesmo a avisá-lo. Todavia, Pedro continua tentando ver Jesus, mesmo na sua covardia, com medo de morrer, mas ele não desistiu de seguir os passos de Jesus. Negou, mas porque estava seguindo. Negou, mas porque não tinha se afastado. Então, querido, essa mensagem vai para o teu coração. Eu não sei qual momento você tem passado, mas eu sei que o momento de Deus, e o momento de Deus é de perdão. Porque Jesus, diz a Bíblia, que não veio para os sarados, Ele veio para os enfermos. E essa enfermidade aqui refere-se ao pecado, à deformidade da alma. Lembre-se da mulher que ungiu seus pés com lágrimas e lhe recebeu perdão, porque aquele a qual mais pecado foi perdoado, mais amor foi entregado, mais amor foi oferecido, mais misericórdia, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra venha trazer vida, e vida com abundância. Paz.